Boa noite, boa tarde, povo de Deus. Shalom, vasos de honra e bênçãos. Bem-vindo de volta. Nesta manhã, falamos sobre orgulho, de como o Senhor resiste aos orgulhosos, e nesta noite estaremos a falar sobre como Ele exalta os humildes. Mas antes de prosseguirmos, oremos a Deus. Soberano Deus, te agradecemos pela tua soberania. Obrigada, Rei da Glória. Felizes somos por sermos chamados filhos do Rei. Como tal, Pai, aqui estamos posicionados para aprendermos mais sobre o teu reino. Estamos sedentos e famintos de ti, Senhor. Queremos aprender mais sobre o nosso modelo, o nosso Jesus Cristo, Ele que é a fonte de conexão de todos nós. Aleluia. Bem-vindo neste lugar, Jesus. Espírito Santo, bem-vindo. Fala conosco nesta noite. Tu és o nosso convidado especial. Toma o teu assento e fala com todos nós, através da minha pessoa. Eu me rendo totalmente a ti, Senhor. Usa-me como teu instrumento para a honra e glória do teu nome. Amém. Uau. Amém, filho. O nosso texto bíblico de base encontramos ainda em Tiago, no seu capítulo 4, no versículo 6 e 7, e assim diz a palavra do Senhor. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Sagradas Escrituras dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Amados irmãos, qual é então o significado espiritual de humildade? Humildade é a qualidade de ser humilde. As definições do dicionário acentuam a humildade como baixa autoestima e senso de indignidade em um contexto religioso. A humildade pode significar um reconhecimento de si mesmo em relação a uma divindade, ou seja, a Deus, e subsequente submissão à referida divindade como um membro desta religião. 1 de Pedro 5,5 diz que, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Uau! Amados irmãos, Deus dá graça aos humildes que são sensíveis à sua própria vileza e mesquinhez e as reconhecem que pensam o mais mesquinho de si mesmo e que o melhor dos outros e não invejam os dons e graça de Deus concedido aos outros, mas regozije-se com eles e atribuem tudo o que têm e são graças de Deus. E são a graça de Deus. E ingenuamente confessar a deficiência de seus devedores e a insuficiência de sua justiça para justificá-los diante de Deus, e que depois de terem feito tudo o que podem ou são ajudados a fazer, eles são apenas servos inúteis. Agora a estes Deus dá graça. Deus, Ele não só dá graça no início para torná-los humildes, mas também dá-lhes mais graça ou aumenta o que dá
a graça realmente é um dom de Deus. Ele dá toda a graça que está em Cristo e todas as bênçãos da graça que estão no pacto e toda a graça que está no coração do seu povo, como a fé, a esperança, o amor, o arrependimento, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação à sua vontade e todo o grau de conhecimento espiritual. E a graça é apenas seu dom aos homens, não podem dar a si mesmos. Nem o melhor dos homens pode dar aos outros. Pais não piedosos para com seus filhos, nem ministros para aqueles a quem pregam. Não, nem aos anjos nos céus deve ser obtido somente, nem aos anjos nos céus deve ser obtido pelas obras do homem. É um dom gratuito, é dado pela vontade soberana e pela vontade de Deus, a quem e quando e em que medida Ele agrada, ao qual Ele não é induzido por quaisquer motivo nos homens, pois eles não têm nada neles para movê-lo a isso, e é dado por Ele absolutamente sem condições, não suspendendo-a até a execução delas, e Ele o dá com alegria e não com relutância, em grande parte, generosamente e em grande abundância. Vamos então para o próximo áudio. Humilhe-se ao lado do Senhor e Ele o levantará. Que bênção é ser levantado pelo Senhor. Meus amados irmãos, todo guerreiro espiritual adoraria destruir este inimigo invisível. O último inimigo na batalha é o invisível, o dragão intangível do orgulho. Aqueles que são orgulhosos são os cativos deste dragão invisível. Este inimigo chamado orgulho escapou da destruição por ser exatamente invisível. Através da revelação de ser uma criança ou ser um servo, você terá uma chave prática em suas mãos para desbloquear os rios e as bênçãos causadas pela humildade em sua vida. Deus, Ele se opõe aos orgulhosos. E o oposto do orgulho é a humildade. Podemos encontrar em Provérbios 11:2. Os que confiam no Senhor, Sofonias 3:11-12, e obedecem a sua palavra, Isaías 66:2. Humildade também significa aceitar a verdade de que você nem sempre está certo e que os outros têm algo a oferecer. A verdadeira humildade, ela permite que as pessoas vejam os limites reais e aceitem os outros como iguais ou mesmo superiores em qualquer situação. A humildade, ela é necessária para liderar, porque nos ajuda a confiar, a ter fé nos outros para fazer o trabalho que eles têm potencial para o fazer. Então, qual é a solução para o orgulho? Amados irmãos, para não cair no orgulho, é muito importante que sejamos intencionais em cultivar a nossa humildade. A pessoa humilde entende que não é superior a ninguém, porque todos pecaram e falharam, tal como diz a palavra em Romanos 12:16. Ninguém é perfeito. Todos nós temos pontos fortes e também pontos fracos. Amados vasos, humildade não significa ter uma autoestima muito baixa, se achando que somos ou que és inútil. Humildade é ter equilíbrio.
sabendo que sem Deus você não poderia fazer nada e que Ele é quem merece toda a adoração. Humildade é saber apreciar o bem que Deus lhe dá, reconhecendo que nós dependemos totalmente dele. Para andar em humildade com Deus, devemos sempre nos lembrar que nós somos seus seguidores. Não iniciamos ou projetamos nenhum caminho por nós só, pois não conseguiremos. Não continuamos a virar nosso próprio caminho, como o profeta Isaías nos advertiu, que tendemos a fazer. Ao invés disso, devemos nos voltar em arrependimento e fé para seguir o nosso Mestre Jesus. Então vamos falar de 6 pontos que são atributos saudáveis para que sejamos humildes. As pessoas humildes, elas sabem que não têm tudo. Este é o ponto número 1. O ponto número 2 é que elas sabem a diferença entre autoconfiança e orgulho. O ponto número 3 é que uma pessoa humilde procura sempre agregar valor aos outros. O ponto número 4 é que uma pessoa humilde, ela assume sempre a responsabilidade por suas ações. O ponto número 5 é que uma pessoa humilde, ela entende e sabe do lado sombrio do sucesso. O ponto número 6 é que uma pessoa humilde é uma pessoa cheia de gratidão de tudo aquilo que ele ou que ela possui. Então, nesta altura, devo tentar perguntar, mas irmã Sara, o que é que podemos então fazer para cultivar a humildade? Então, vamos aqui falar alguns pontos ou algumas atividades que nós podemos passar a fazer de formas a nos ajudar a cultivar a humildade. Vamos para o próximo áudio. Nós devemos passar mais tempo ouvindo os outros. Esse é o ponto número 1. Também devemos praticar a atenção plena e nos concentrarmos no presente. O ponto número 3 é que devemos ser completamente gratos por tudo aquilo que nós temos. O 4 é que devemos pedir ajuda aos outros toda vez que nós precisarmos. O ponto número 5 é que devemos pedir o feedback de outras pessoas regularmente. E o ponto número 6, somos chamados então a rever as nossas ações contra a linguagem do orgulho. Meus amados irmãos, vamos então agora aqui falar de alguns exemplos de humildade. Vamos começar pelo nosso pai Abraão. Ele é um bom exemplo do tipo de fé humilde. Podemos encontrar isso então em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 8 a 12. Ao contrário das pessoas que trabalham duro para construir sua própria reputação, em Gênesis 8:4, Abraão confiou em Deus para tornar seu nome grande se simplesmente ele obedecesse a Deus. Podemos ver então Gênesis 12:2. Deus recompensou ricamente a fé de Abraão. Por meio dos descendentes de Abraão veio o Senhor Jesus Cristo, que por meio de sua própria humildade perfeita trouxe bênçãos para todas as nações da terra, tal como diz então Romanos 3:21-24. Assim como Deus já havia prometido a Abraão no início, lá em Gênesis 12:3, abaixando-se do próprio céu,
Tal como diz em Filipenses 2, 5, 11, o Filho de Deus humildemente lavou os pés dos seus pecadores, conforme podemos encontrar no Evangelho de João, no seu capítulo 13, versículo 1 a 11, e deu gratuitamente a sua vida por aqueles que eram seus inimigos, conforme podemos ver ainda em Romanos 5:10. Desta forma, Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama, conforme vemos em João 3,16, para que pudéssemos aprender a confiar nele novamente, conforme podemos ver em Romanos 8, 31 a 39, e então renunciarmos o nosso orgulho, como diz Marcos 8, 34 a 38, e herdar o reino dos céus, tal como diz Mateus 5, 3. Amados vasos, a Bíblia diz que o orgulho, ele nos leva à humilhação. O orgulho torna a pessoa no seu próprio ídolo. Vou repetir. A Bíblia diz que o orgulho leva à humilhação. O orgulho torna a pessoa no seu próprio ídolo. O orgulhoso se torna cego e não vê que vai cair na desgraça, porque ele se acha invencível, tal como diz então Provérbios 16, 18. A melhor forma de aprendermos a ser humildes é passarmos muito tempo ao lado das crianças. Aqui em minha casa, quando eu paro e fico a observar os meus filhos, eles a discordarem, a brigarem, às vezes um fala mais alto, o outro mais baixo, aquele empurra, aquele abraço. E quando eles já estão, então, a se desentender, lá vem o Joshua, a mamãe, a Gabriele fez, se não vem a Gabriele a dizer que o Joshua fez, vem um outro. Antes mesmo de eu sequer abrir a minha boca, eu mal começo a abrir a minha boca, que é para repreendê-los, né? E eu ouço um a dizer para o outro, eu já não vou mais brincar contigo, a partir de hoje já não é... Aquela coisa toda que as crianças fazem. E eu mal começo a explicar, eles já viram, eu olho para eles dois, já estão num abraço, estão num xodó, como dizem os brasileiros, estão num amor, I love you, e eu simplesmente fico a olhar para eles, parecia uma discussão, uma luta que não iria terminar naquela hora. Eu sei que eu passo isso em minha casa, assim como eu. Muitos dos nossos amados, muitos dos vasos têm passado pela mesma coisa. Quando olhamos para as crianças, lutaram, já discutiram, os pais às vezes ou os vizinhos deixam de se falar, mas as crianças estão sempre aí, com orgulho zero, completamente desarmados do orgulho e cheios de humildade. O Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 18, 4, diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Que o Senhor, o nosso Deus, nesta noite possa voltar a fazer uma nova cirurgia em nossos corações e que Ele possa nos dar um novo coração, como de crianças, para a honra e glória do seu nome. Oremos a Deus. Amado Pai, amado Mestre, glória, graças te damos, ó Pai, por esta palavra, por este ensino. Obrigada, Rei dos Reis, Pai amado, porque hoje, Senhor, nos ensinaste que tu, ó Pai, tens realmente resistido ao orgulhoso e que tens exaltado, Senhor, os humildes. Eis-me aqui, Senhor, elevando a minha voz, ó Pai, para as nossas vidas, ó Pai, para cada vaso de honra e bênçãos, Pai amado, que esta palavra, Senhor, possa encontrar terreno fértil em nossos corações, que essa semente, ó Pai, aqui lançada, ó Pai, sobre a humildade, possa matar, ó Deus, toda raiz, Senhor, que existe em nossos corações de orgulho, toda raiz, ó Pai amado, da altivez, toda raiz, ó Pai,
Pai amado, Pai Santo, da certeza, ó Pai, de que somos os melhores, ó Deus, arranca, ó Pai, essa raiz das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas famílias, ó Pai. Algum de nós, ó Pai, o orgulho já passou de geração em geração. Algum de nós, ó Pai, o orgulho já herdamos, Senhor, das gerações passadas, ó Pai amado. Mas nesta noite, Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, clamando, Pai Santo, que arrancas, Senhor, o orgulho de nós. Dás-nos, Senhor, ó Pai, um espírito novo, um espírito humilde, ó Pai, um coração, Senhor, como de uma criança, Rei da Glória, um coração, Senhor, ó Pai, que possa te servir, ó Pai, pois é impossível te servir, ó Pai, se não tivermos coração de criança, se não tivermos, Senhor, um coração humilde, tal igual como do nosso Mestre Jesus Cristo. Espírito Santo, tenha total liberdade, vem invadir, Senhor, as nossas vidas, vem invadir, Senhor, os nossos corações, vem, ó Pai amado, trazer restauração nos casamentos, vem, ó Pai, trazer restauração nos relacionamentos, vem, ó Pai, trazer restauração nas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, porque muitos casamentos, Senhor, estão padecendo, Rei da Glória, pela falta, ó Deus, de humildade, porque todos são orgulhosos, porque todos são certos, porque cada um quer olhar para o outro dizendo que ele está errado, ó Pai, mas ninguém para, Senhor, para olharmos para dentro dos nossos corações, Senhor, nesta hora, ó Pai, eu clamo pelo fogo do Espírito Santo, que seja esse, ó Pai, queimando toda a raiz, ó Pai, toda a raiz, ó Pai, do orgulho, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda a raiz, ó Pai, que brotou, que foi lançada, Senhor, que começou com uma semente de vaidade, ó Pai, com uma semente, ó Pai, de se achando, ó Pai amado, ser melhor que os outros, ó Pai, vem queimar nesta noite, vem queimar nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que estás fazendo, obrigada pela restauração nos lares, obrigada, ó Pai, pela restauração nos casamentos, nos relacionamentos, obrigada, ó Pai Todo-Poderoso, porque, Senhor, ó Pai, hoje nos deste um novo coração, Senhor, um coração humilde, um coração manso, um coração sereno igual ao teu, Jesus Cristo, aleluia. Sela, Senhor, ó Pai, sela, Senhor, ó Pai, tudo aquilo que tu liberaste, Senhor, em nossas vidas, sela com teu sangue, ó Pai, sela com fogo, ó Pai do Espírito Santo, e o teu muro de proteção, ó Deus, esteja ao redor das nossas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.